aquilo que nós precisamos. Porque nós somos egoístas, Pai, e muitas das vezes nós queremos a nossa vontade. Nessa noite eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que a tua vontade prevaleça, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas e no nosso meio. Porque eu te oro nesta noite e já te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Toda amada igreja na paz do Senhor, amém. Quero aqui também deixar meus parabéns para cada mãezinha, para a glória de Deus, as mães e as futuras mães. Quero dizer para vocês que a palavra de Deus nos ensina que ser mãe é uma bênção do Senhor. Ser mãe é um privilégio dado às mulheres. Alguns não abraçam esse privilégio, mas ainda assim são agraciadas por terem a possibilidade de serem geradoras de vidas para a glória de Deus. Eu deixo aqui meus parabéns para cada um, no nome de Jesus. Que Deus abençoe as suas vidas, no nome de Jesus. Tinha um amigo meu, ele ainda é vivo ainda, gente. E ele sempre que se encontrava, ele dizia: profetiza os 7 filhos na tua vida. A Cláudia era a primeira a repreender, mas já era ligeira, mano. Parece que já estava na agulha. Está repreendido no nome de Jesus. Mas Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Gente, hoje celebramos o Dia das Mães. Hoje é um dia que acredito que muitos visitaram suas mães, se lembraram das suas mães. Alguns ainda têm elas em vida, outros não. Nós estávamos falando aqui, eu e o pastor, na mesma pegada de tudo vaidade. Nós estávamos falando e dizemos que o tempo passa muito rápido. O nosso tempo passa muito rápido. O tempo com as nossas mães também passa muito rápido. Da mesma forma, o tempo das mães com os filhos. E eu acredito que passa mais rápido ainda. Porque eu estava falando com a minha filha, ela vai fazer 15 anos. Ela disse: nossa, pai, daqui a pouco eu faço 18. Eu digo: viva o teu momento, filha. Ela disse: um dia desse começou a pandemia, já há 3 anos. Eu digo: filha, é por isso que eu te falo. O que nós temos de mais valioso não é o dinheiro, é o nosso tempo. Então não desperdice. Invista em pessoas que você ama e em pessoas que amam você. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu quero pedir a você que abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Quem tiver com dificuldade de achar, ele fica antes de Apocalipse. É o primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, como diz o seu nome, no princípio, ou início. Aleluia. Glória a Deus. Gente, eu tenho uma certa, vamos dizer que, dificuldade de ministrar nos cultos que tem tema relacionado a dias festivos. E hoje vai ser mais um dia. Eu não vou pregar sobre mães, sobre mulheres. Eu vou falar um pouquinho, mas aprove a Deus me usar para falar sobre outros assuntos. Mas eu vou falar um pouquinho. O pastor trouxe um texto muito abençoado, falando de uma das mulheres que teve o seu pedido alcançado. Eu acredito que a motivação do seu pedido foi uma das razões pelas quais Deus ouviu o seu clamor, visto que ela vinha clamando durante todos os anos que subia a Ramá para adorar ao Senhor. Eu acredito que isso fazia parte da sua vida, a petição. Mas a Bíblia não deixa nada passar batido, gente. Os detalhes é o que faz a diferença. E o autor fez questão de mencionar a oração dela e a motivação dessa oração. Então, o apóstolo João vai falar que Tiago, pede, não recebe. Não recebe porque pede com a motivação errada.
Claro que eu estou usando a minha versão. Pede com a motivação errada, para gastar, ou para se aproveitar, ou para se vangloriar. Mas ela não. Tanto ela como Salomão, que pediu sabedoria e recebeu vida longa, riqueza, paz, ele também recebeu tudo isso por causa da motivação. Então, Abel e Caim, um não foi aceito por Deus por causa da sua motivação. Amém? Quantos acharam? Diga glória a Deus. Tô fraco, viu, gente? Mesmo que a gente achou, foi. Quem achou, diga glória a Deus. Gente, abre a boca, vamos adorar o nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo de número 26. A gente vai ler 2 versículos iniciais. Depois vamos ler outros 3 versículos. Eu quero que você leia o primeiro versículo e o segundo versículo do capítulo 26. Depois nós vamos para o versículo 12, 13 e 14. E depois vamos para o versículo de número 20 em diante. Amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor: houve naquela região uma época de grande escassez de alimento, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaque foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e orientou: não desças ao Egito, fica na terra que eu te indicar. Versículo de número 12. Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. Diga, o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. E ele tinha rebanhos de bois, ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Versículo de número 20. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, que significa discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também por causa desse se desentenderam, e por isso o chamou Sitna, que quer dizer inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, que significa lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque subiu para Berseba. Diga, subiu para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade, em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome do Senhor. Ali
ele armou sua tenda e os servos de Isaac cavaram outro poço. Continuando, naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaac, trouxe consigo Al-Sate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante do seu exército, diante do que Isaac lhe questionou: por que vindes a mim, já que me odeias e me expulsaste do vosso meio? Ao que ele respondeu: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso, combinamos, façamos um juramento entre nós. Queremos estabelecer um acordo contigo. Amém? Podem tomar o seu assento no nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Gente, foi um texto bastante extenso, mas eu quero dizer para vocês que o bom mesmo é se lêssemos todo o texto, para que você compreendesse com mais clareza sobre o que vou falar para vocês nessa noite. Antes de tudo, eu quero dizer para vocês que ainda continuo no livro de Gênesis. Quero continuar, ao passo que o Senhor me abriu o entendimento para falar com relação aos ensinamentos que este livro nos proporciona. Quero dizer para vocês, a última mensagem que ministrei falando sobre que tem situações na nossa vida que a gente precisamos entender a vontade de Deus. A Bíblia fala que o pai de Isaac, Abraão, foi chamado por Deus quando estava ainda na terra de Ur dos Caldeus, uma terra longínqua, uma terra estranha e até mesmo uma terra pagã. Bem, mas ele dentre esse povo foi escolhido, foi chamado, e quando ele foi chamado, ele levou o seu sobrinho. E todo mundo que esteve aqui na última vez que ministrei sabe que teve um momento na sua vida que ele teve que tomar uma decisão, porque tem situações da nossa vida que acontecem, e eu costumo falar que não são por acaso, que não são coincidência. Eu digo que Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida, de todos os acidentes. Portanto, eu sou um pouco ousado em dizer que é cristocidência, Cristo no controle de tudo da nossa vida. Quando Deus ele tem um propósito, quando ele tem um chamado na minha e na sua vida, as águas elas são movidas, o vento sopra, tudo acontece, mas o propósito é para que nós nos aproximemos cada vez mais dele, e não somente dele, mas também da chamada que ele tem para conosco. Porque sabemos nós que Deus ele tem um propósito, Deus ele tem um plano, um projeto, e esse projeto, esse plano é perfeito. E com a vida de Abraão foi dessa maneira. A Bíblia fala que Abraão ele era marido de Sara, mas Sara não podia ter filho. A Bíblia fala que a promessa de Deus para essa família é que ele seria pai de multidão. Portanto, Deus mudou o nome dele de Abrão, que era pai grande, ou pai exaltado, para Abraão, pai de multidão. Mas naquele momento ainda ele não tinha filho, porque a sua mulher não podia gerar, ela era estéril e não podia ter filho. E a Bíblia fala que Deus chama Abraão, ele com seus 75 anos, e entrega uma promessa para ele, que aos olhos dos homens seria impossível, a ótica natural nunca aconteceria, visto que tanto ele era um homem já, que como diz o meu amigo Matadão, já estava no final de carreira. Sua mulher também não estava essas coisas todas. Bem que ele teve que mentir depois, porque Sara era muito bonita. Então vamos acreditar que naquela época demorava a envelhecer, né? Mas a Bíblia fala que a promessa de Deus
de ser pai de multidão. A Bíblia fala que Sara dá à luz a Isaac. Eu estou resumindo a história, claro, existe todo um contexto antes de chegar aí. A promessa demora 25 anos para se cumprir. Ou seja, Deus lhe chamou. Deus te tirou do lugar onde você estava. Deus mudou a sua vida, mudou toda a sua perspectiva e te entregou uma promessa. Mas ainda não aconteceu. Talvez não seja para esse ano. Talvez não seja para o próximo ano. Talvez não seja nessa década. Eu não sei. Mas eu sei que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir a sua promessa. Aleluia. O nosso Deus, ele nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. Então pode ter certeza. Só quem tem promessa, levanta a mão aí no nome de Jesus. Deixa eu ver. Glória a Deus. Então ele vai cumprir na sua vida a promessa que ele te fez. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir o que te prometeu. A Bíblia fala que antes da promessa de Isaac, ao passado 10 anos que a promessa tinha sido feita, Sara, ela teve uma ideia, e essa ideia causou problema para ela, e até hoje é um problema. E a ideia era que na época existia um costume, e o costume era que quando a mulher não podia ter filho e ela tivesse servas, naquela época era normal, o homem, o senhor, teria filho com a serva, e a serva daria o filho à sua senhora, e essa criança seria herdeira de todo o patrimônio. Naquela época era normal. Então Sara vai lá, vai com Agar. Só que Deus repreendeu depois que o negócio tinha acontecido. E isso gerou um problema até hoje, depois de milhares de anos, de milênios, né? Ainda existe consequência com relação a essa tomada de decisão. Porque, gente, escuta uma coisa, olha para cá. Tem decisões na nossa vida que nós não consultamos ao Senhor. Às vezes até legítima, porque era um costume certo naquela época. Era correto, era normal, era comum. Então tem coisas que nós tomamos como uma opção, sem consultar a Deus, não sendo a vontade de Deus. Às vezes nós queremos ajudar a Deus para o cumprimento da promessa dele. Foi o caso de Sara. Só que nesse momento, nessa circunstância, não era a vontade de Deus. E por causa de não seguir a vontade de Deus, teve Ismael, filho de Agar, filho de Abraão. E hoje em dia ainda existe a guerra entre Israel e a Palestina, inimigos mortais, e isso por causa de Isaac e por causa de Ismael, mas não por causa deles dois, porque eles foram unidos até a sua morte. No entanto, os seus descendentes dos israelitas e da Palestina, são inimigos por causa da má decisão e outras questões mais. A Bíblia fala que Isaac nasceu, cresceu. Abraão manda buscar uma mulher para ele, e lá se vem Rebeca. Rebeca, como diz no linguajar normal, não contou pipoca, subiu no cavalo, ou na mula, ou no camelo. A Bíblia só fala que ela subiu, né? Subiu na cavalgadura e foi embora. Só que Rebeca, eu acredito que seja algo que Deus queria. Rebeca também não podia ter filho.
Rebeca não podia gerar criança. A Bíblia fala que Isaac orou instantemente. Gente, sabe o que é instantemente? É qualquer momento, todo instante. Ele estava orando para que Deus abrisse a madre de sua esposa. Para quem não sabe, povo de Deus, uma mulher, hoje, tranquilo, né? Mas antigamente, pelo menos nos tempos bíblicos, eu não sei no tempo dos meus pais, dos meus avós, mas a cultura, o tempo bíblico é que se a mulher não pudesse gerar filho, ela era considerada pelo povo como uma mulher que foi amaldiçoada por Deus. Uma mulher que não podia gerar vida. Era uma mulher que carregava uma maldição. E isso era uma cultura da época. Então uma mulher, para ser bem-aventurada entre as mulheres, tinha que gerar filho. Só que Maria foi a mais bem-aventurada dentre todas as mulheres, porque gerou o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Glória a Deus. Povo de Deus, e a Bíblia fala que ela gerou seus 2 filhos, Jacó e Esaú. O pai Abraão faleceu, e agora ele segue a sua própria vida. Quem? Isaac, Rebeca e os seus filhos gêmeos. No início desse capítulo, eu li que houve uma fome. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Gente, houve uma crise e essas crises aconteciam, era normal. Vira e mexe, havia uma fome. Crise na nossa vida, povo de Deus, é normal. Todos nós passamos por dificuldade, todos nós passamos por luta, todos nós passamos. E se ninguém passou, vai passar, relaxa, vai chegar a tua vez. Nessa hora vocês podem não dizer amém, mas vai vir. Porque isso faz parte do nosso processo de crescimento e isso é normal. Se não houver uma dificuldade, uma crise, um dilema, não tem como você aprender, não tem como você crescer. Tem algum momento na sua vida que você vai passar pela prova. E a prova é o que vai declarar o nível do seu aprendizado. E ele passou pelo momento difícil aqui, gente. Houve naquela região uma época de grande escassez de alimento, como ocorrera no passado, no tempo de Abraão. Por esse motivo, Isaac foi até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. Na última mensagem que eu ministrei, eu falei sobre a escolha que Ló e Abraão fizeram. Abraão é o pai da promessa. É aquele que Deus disse: quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. E essa promessa se estendeu para toda a geração. E até nós que estamos aqui também fazemos parte dessa promessa. E teve um momento em que houve um dilema entre eles, uma discussão, uma luta, uma dificuldade, e ele teve que falar para o seu sobrinho Ló: olha, se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Eu não me interessa em ganhar, eu perco para que você ganhe. O importante é que a gente não fique mais juntos. A ideia era essa. E a Bíblia fala que Ló escolheu as campinas do Jordão, o melhor lugar. E como eu falei, ele não consultou ao Senhor. E eu usei até um adágio que geralmente a gente usa: nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é luz, nem tudo que parece realmente é. E a Bíblia fala que é aquele lugar. A Bíblia fala lá em Pedro
que a alma de Ló era afligida por causa do costume dos moradores dele, que estavam ao seu derredor. Nesse momento aqui, Isaac, ele ouviu a voz de Deus. Porque, gente, vamos e convenhamos, a maior potência daquela época, a cidade que estava assim no seu auge, era o Egito. Então, quando havia uma escassez, nós vamos, buscar aonde tem, não é assim? Amém ou não amém? Só que Gerar, a terra dos filisteus, é no meio do deserto. É uma terra seca. Só que Deus disse assim, olha, não desce para o Egito. Ele foi específico. Não desce para o Egito. Vai para onde eu te indicar. Povo de Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês. A coisa melhor que podemos fazer é seguir o direcionamento que Deus tem para mim e para você. Porque quando nós seguimos o direcionamento que Deus tem para mim e para você, pode ter certeza que é vitória na certa. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus. Povo, deixa eu falar para vocês. A nossa vitória, quando vem de Deus, não é uma vitória que não tem trabalho, não é uma vitória que não tem esforço. É porque nós pensamos e às vezes nós até brinca, sendo que tem gente que ouve a mensagem descansa no Senhor, o Senhor vai te abençoar no momento que você descansar nele. Aí nós falamos, aí a pessoa arma uma rede, nós somos cearenses, é a rede, arma uma rede, se balança e ainda canta o louvor da harpa, eu quero trabalhar com o meu Senhor, não é assim? Descansar no Senhor, nas suas promessas, não significa ausência de atividade, pelo contrário. A Bíblia fala que esse jovem Isaac, com a sua família, ouviu a voz de Deus e foi para Gerar. E lá ele se estabeleceu. A Bíblia fala que nesse lugar ele teve medo. E a Bíblia faz questão de falar que por causa do medo, gente, medo é praticamente a incerteza. A incerteza é a ausência de fé. E por causa do que estava acontecendo com ele, a Bíblia faz questão de narrar. Ele, assim como seu pai, falou que Rebeca era sua irmã, porque ele teve medo por causa da formosura de Rebeca. Os homens daquela terra o matassem. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem momentos da minha e na sua vida que nos falta fé. Tem momentos na nossa vida que a nossa fé ela é abalada. E por causa da ausência de fé, nós fazemos coisas que não é do agrado de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Senhor, Ele é advogado fiel. E se você reconhecer que você falhou, Ele vai te perdoar. Claro que nós não devemos usar isso como um ato de libertinagem e sempre estar errando, pecando, falhando e acreditar que isso não vai ter consequência. Não, pelo contrário, nós somos responsáveis pelos nossos atos e com certeza aquilo que plantarmos vamos colher, amém? E a Bíblia fala que Isaac ele mentiu, disse que a sua esposa era sua irmã para não morrer. O rei daquela cidade que a Bíblia demonstra que o rei chamou Isaac e disse: ei, o que tu estava fazendo com aquela jovem não era normal não, comandante.
Ela é tua esposa, por que que tu mentiu para nós? Sabia que tu poderia ter trazido uma maldição para esse lugar? Qualquer homem facilmente teria tomado ela como esposa. E você traria a maldição para a nossa terra. E o rei deu um decreto e disse: ninguém toque a esposa deste homem. E a Bíblia fala que ele se estabeleceu. E ele começou a cavar os poços. Ele começou a trabalhar, gente. Só que para todo homem de Deus e toda mulher de Deus, a vida não é fácil. Amém ou não amém? A vida tem suas dificuldades, seus altos e baixos. Mas para o homem de Deus, existe um código de conduta, existe um código de ética, existem princípios. E um dos princípios que rege a nossa vida, eu sei que não é um princípio de todos os que estão na igreja, mas deveria ser. Eu costumo dizer que nem todos que estão na igreja são da igreja, nem todos que estão são igreja. Eu costumo também usar o exemplo que nem todos os que estão no Ceará são cearenses. Nem todos que estão no Brasil são brasileiros. Mas um dos princípios que rege, deve reger a conduta, a vida do homem de Deus é: segue a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas é difícil. Às vezes nós preferimos a guerra. Às vezes nós, quando está tudo calmo, nós procuramos problema para a nossa vida. Tem vezes que nós é que procuramos problema, gente. O problema não existe, nós ocasionamos ele, porque está tudo muito tranquilo. E às vezes nós estranhamos a tranquilidade. De uma forma, claro que inconsciente, porque eu acredito que ninguém é doido bastante para gostar de problema, não é verdade? Mas sabe aquela frase, tempestade em copo d'água? Isso é procurar problema. Mas a Bíblia fala que o nosso princípio, ou o que rege a nossa vida, é que devemos seguir a paz com todo. E quando ele estava na terra de estranho, na terra de Gerar, ele cavou um poço. E por mais que ele tivesse cavado aquele poço, fosse fruto do seu trabalho, fosse obra das suas mãos, mas ainda assim, os moradores daquele lugar tiveram inveja dele. E a Bíblia fala que contenderam, brigaram por aquele poço. E por isso ele botou o nome de Ezeque. Naquela época, tudo que acontecia na vida dos homens ou das mulheres de Deus, eles estabeleciam um memorial. Se Deus agisse com ele em uma determinada ocasião, eles levantavam um altar. E aquele altar servia de memorial. E esse poço levou o nome de Ezeque porque houve contenda. O significado é contenção. Eu fiz uma pescazinha aqui, gente. Ele vai dizer: o patriarca chamou o seu nome, o nome do primeiro poço de Ezeque, contenção. Depois ele cavou o outro poço. E o outro poço ele chamou de Sitna, porque da mesma maneira, os que o invejavam tomaram também aquele poço e disseram: esse poço é nosso. Mas no terceiro poço, não contenderam, não lutaram, e ele chamou de Rehobote, porque dizia ele: aqui o Senhor nos fez prosperar. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Antes desses poços, a Bíblia vai falar
que ele já estava sendo abençoado por Deus. No versículo 13 vai dizer assim, ó, e o homem enriqueceu, e a sua riqueza continua a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Povo de Deus, existe uma grande diferença, e é por isso que às vezes nós temos que ter em mãos os detalhes da Bíblia. Eu estava conversando com um jovem esses dias, e eu fui até o tópico da aula da escola bíblica. Eu cheguei no lugar onde eu ia fazer o trabalho, e ele disse, John, eu aprendi uma coisa muito interessante. E eu disse, foi mesmo? Falei para mim. Ele disse, hoje nós estávamos estudando sobre... Gente, agora deu o brancão da sequência. Então, ele estava estudando, só que ele falou 3 princípios. Ele falou sobre riqueza, prosperidade. Vou lembrar, gente, me deu branco. Mas vamos lá. Quando nós falamos, lembrei, sabedoria, prosperidade e riqueza. E eu falei para ele, eu digo, sim, continue. Eu achei interessante, agora continue. Ele, John, você não consegue ter os 3 se você não tiver um. Você precisa, para ser rico, você precisa ser próspero. Para você ser próspero, você precisa de sabedoria. E para você ser sábio, você precisa ter conexão com Deus. Aí eu digo, faz muito sentido o que você está falando. Ele faz, John, faz, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é a reverência, o respeito. E quando nós respeitamos, nós reverenciamos, nós damos honra. E a principal honra que nós damos, gente, é quando escutamos o seu conselho. Sabe quando a Bíblia fala honra o pai e a mãe? Significa, ouve o conselho dele. E o conselho de Deus para esse jovem foi que não vai para o Egito, vai para o lugar que eu te indicar. E ele foi, pastor. E esse homem, esse jovem chamado Isaac, ele não somente foi sábio, mas ele começou a se tornar rico, riquíssimo e poderoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito do desejo das pessoas hoje em dia é ser poderoso, ter poder. Poder significa autoridade, possuir. Mas o que hoje tem acontecido é que muitas pessoas têm sido possuídas. E isso não é a prosperidade. Tem sido possuído pela demanda, tem sido arrastado. Porque tem que fazer, porque não pode deixar de fazer. Ele já não possui mais, agora ele é possuído. E é por isso que a Bíblia fala que não tem como servir dois senhores. Ou há de servir a um e desprezar o outro. E ele fala exatamente sobre o dinheiro. Não é errado nós termos dinheiro, não é errado nós sermos ricos. Contanto que para ser rico tem que ser sábio. E para ser sábio tem que temer o Senhor. E temer o Senhor é botar Ele em primeiro lugar. Aleluia. E a Bíblia fala que esse jovem não somente ficou rico, mas ele vai galgando, ele ficou riquíssimo. E depois poderoso. Deixa eu falar para vocês, sabedoria não é excesso de conhecimento. Sabedoria não é dominar conteúdo. Sabedoria é relacionado a estilo de vida, a maneira de viver. Sabe, eu vou usar exemplos. Sabe quando uma pessoa ela se comporta inconvenientemente? E você faz um paralelo entre uma pessoa que é inconveniente
E uma pessoa que é uma pessoa tranquila, sabe o momento certo de falar, fala a coisa certa, se comporta no lugar de forma adequada, você vai olhar para aquela pessoa e vai dizer assim: essa pessoa é uma pessoa sábia, é uma pessoa inteligente. Em contrapartida, a outra pessoa é considerada uma pessoa tola. Como a Bíblia diz, o tolo se precipita, mas o sábio espera a oportunidade. Eu achei interessante, eu vou falar para vocês. Tem uma mensagem que às vezes circula no Instagram. E a mensagem é o seguinte: o que é mais importante? Conhecimento ou sabedoria? Inteligência ou sabedoria? E ele fala, eu até falei na sala de aula nessa quarta-feira. E o cara que vai responder, ele diz o seguinte: o inteligente vai saber sair do buraco, que o sábio nunca teria entrado. Em outras palavras, o inteligente, ele cai no buraco, se precipitou, mas ele vai conseguir sair porque ele tem jogo de cintura, porque é um cara esperto. Mas o cara sábio, ele nunca vai cair no buraco, porque o estilo de vida dele é prudência. Mas para ter prudência tem que temer o Senhor, porque todas as vezes que for tomar uma decisão, o sábio, o prudente, ele vai buscar conselho no Senhor. Ele vai buscar a orientação de Deus. Ele vai olhar para o céu e dizer: Senhor, eu posso. Senhor, eu devo. Senhor, é para mim. O Senhor é comigo. Aleluia. E ele vai esperar a resposta de Deus. Vai pedir um sinal a Deus. E daí, se for sim, ele vai. Se for não, ele muda a estratégia. Gente, prosperidade, sabedoria, estilo de vida. Prosperidade. Deixa eu ter por favor, né, gente? Prosperidade está relacionado com a ausência de necessidade. Não significa que você tem tudo. Só significa que o que você tem é o necessário para você sobreviver, para você se manter. Você é grato porque você tem o que você precisa. Você talvez não tenha tudo que você quer, mas você é próspero porque não lhe falta nada. Aleluia. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai dizer que a verdadeira prosperidade, ele está no mesmo capítulo, que ele fala que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, porque o dinheiro possui as suas emoções. Então ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele vai dizer, mas a verdadeira prosperidade é o contentamento. É quando você se contenta. E ele vai dizer, tendo que vestir, tendo que comer, e aonde dormir, esteja satisfeito. E às vezes nós ficamos tristes, porque nós não temos o que às vezes o Instagram mostra para nós. Não é isso? Às vezes nós não temos umas férias lá nas Maldivas, naquela praia linda. É um sonho, né, gente? No entanto, Deus não nos deixa faltar o que precisamos. Então é um processo. Sabedoria. Aí você vem para a prosperidade e depois a pessoa ser rica. Eu não estou pregando a teologia da prosperidade, mas eu quero dizer para vocês que esse jovem chamado Isaac viveu isso. E para viver isso, precisamos entender que temos que estar aos pés do Senhor. Mas a Bíblia continua. Ele cavou um poço, cavou outro poço e cavou o terceiro poço, até que percebeu: ei, gente, vai vir obstáculo, vai vir barreira, vai vir dificuldade. Mas todos aqueles que, escuta, intentaram dificultar a sua vida, eles que são os promovedores da sua vitória. Porque, eu sou grato, escuta, eu sou grato por todas as perseguições, por aquele que no trabalho
não reconhecia, mas queria puxar o meu tapete. Sabe por quê? Porque aquele que tentava puxar meu tapete fez eu enxergar que eu deveria ficar mais atento em alguma coisa, que eu deveria ser melhor do que a minha versão, porque se eu não fosse melhor, ele ganharia. Eu sou grato por todos os que perseguiram. Claro que na hora a gente não é não, gente. Na hora a gente ora assim porque a gente é crente. A gente diz assim: Senhor, a tua palavra diz que tem que orar pelos que nos perseguem, Senhor. Abençoa o teu servo. E assim nós oramos para a glória de Deus. No entanto, é difícil, gente. Eu me lembro de um jovem que trabalhava comigo, que o cara era um demoniado. E o servo do Senhor, e ele, com um jeito malicioso, de todas as maneiras, queimando o meu filme. Eu chegava em casa, eu almoçava em casa. Chegava em casa assim, eu não aguento mais, eu vou pedir minhas contas. Eu não aguento olhar para aquele cara. Mas o nosso Deus, segundo as suas misericórdias, quando você não luta com as suas armas, mas espera nele, ele age a seu favor. A Bíblia fala que quando ele chegou no terceiro poço, não houve mais briga, não houve mais contenda. A Bíblia fala que esse jovem, ele disse: esse poço será chamado Rehobote, porque o Senhor me fez prosperar, eu não tenho mais necessidade de nada. Agora o Senhor vai me dar largueza. Eu fico imaginando assim, se o cara já chegou no patamar de riquíssimo, o que mais tem depois disso, que a Bíblia não fala mais, só fala que vai abençoar muitíssimo mais. Mas a Bíblia não fala outra escala depois de riquíssimo. Na época não tinha milionário, né? Bilionário, trilionário, por aí vai, né? Mas Isaac estava muito poderoso. E a Bíblia fala que a nossa vida, gente, escuta, a Bíblia fala que a nossa vida é de glória em glória. Se você seguir a vontade do Senhor, se você estiver no centro da vontade do Senhor, pode se levantar quem se levantar, pode querer te enterrar, te entulhar, pode querer que você vá para o deserto, porque ele, quando contenderam, disseram: olha, sai daqui, tu é muito poderoso, sai de perto. E a Bíblia fala que ele foi para o deserto. E como na última mensagem que eu ministrei, eu disse que o justo, até na terra de sequidão, ele produz, gente. E ele foi, já, o negócio já era ruim, onde ele estava assim, digo porque era deserto. E ele ainda foi para um lugar mais deserto ainda. E depois que ele teve toda essa reviravolta, quiseram tomar tudo que ele tinha, atrapalhar a vida dele, ele achou esse poço. Só que, gente, para concluir, eu quero dizer para vocês que apesar das nossas lutas, da nossa dificuldade, tudo que passamos, todas as tribulações, todos os obstáculos, é só para nos aprimorar, de Deus. Nós aprendemos que o deserto é a escola do Senhor, né? Isaac sabia muito bem, e ele sabia que ele não precisava ficar triste, atribulado. Ele só precisava esperar em Deus. No momento certo, o Senhor se levantaria ao seu favor. E a Bíblia fala que quando ele cavou esse poço, ele foi para outro estágio, e ele foi para Beceba. Beceba é um extremo de Israel. Ele estava no poço de Rehobote, ele estava em Gerar, na terra dos filisteus. Ainda era o termo de Gerar. Mas Deus, ele tem muito mais para a nossa vida, povo de Deus. Nós não devemos se acomodar. Sabe quando nós oramos e queremos muito mais de Ti, Deus? Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele quer nos fazer ir mais além. Ele quer mostrar que ele é Deus na nossa vida. E por incrível que pareça, as pessoas veem que Deus é Deus na nossa vida quando nós passamos pela prova dando glória a Deus. Porque se você passar pela prova murmurando, o povo vai olhar para você e dizer o seguinte: ó,
Deus não aí, viu? Não é de Deus não, né? Porque o negócio ruim é você estar perto de quem reclama. Amém ou não amém? É um negócio ruim, viu? Perto de quem murmura, de quem reclama. É por isso que a Bíblia diz: em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus. E a Bíblia fala que ele foi para Betseba. E quando chegou lá em Betseba, o povo de Deus, aí o negócio mudou. Deus falou com ele e ele cavou um poço. E se você notar o texto, é um texto mais adiante do que a gente não lemos. Ele diz que cavaram o poço. Gente, não deu nada. A Bíblia não fala que não deu nada o poço. No mesmo momento, a galera chegou. Abimeleque, seu melhor amigo, e Ficol, que é o comandante da tropa dele. Chegou lá a galera toda, né? Mas era só os inimigos. Assim que eles chegaram, Isaac perguntou logo: o que é que vocês querem aqui? Vocês não gostam de mim? Eu achei até interessante, porque, gente, coisa boa é você ser transparente, não é verdade? Coisa boa é você ser honesto. Isaac não ia fingir. Chegou, recebeu. Mas perguntou logo: o que é que você veio fazer? Você não gosta de mim? E eles também foram sinceros. Eu tenho visto que Deus é contigo. Eu tenho visto que Deus tem te abençoado. E nós não queremos que você seja o nosso inimigo. Vamos fazer uma aliança. Esses aqui foi o mesmo que expulsaram. Foi o mesmo que lutaram pelos poços. Foi os mesmos que quiseram destruir ou atrapalhar a vida dele. Mas a Bíblia fala que Isaac não contendeu. Isaac não brigou. Isaac simplesmente seguiu a paz. Saiu. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, para finalizar. Quando você não quer brigar com as suas armas, o Senhor faz questão de vencer a guerra por você. O Senhor faz questão de lutar a sua batalha. Quando você não quer fazer do seu jeito, mas fazer do jeito do Senhor, o Senhor faz questão de lhe justificar, de mostrar para quem lhe persegue, de mostrar para aquele que quer te ver mal, que Ele é na sua vida. Ei, deixa eu falar para você. O nosso Deus, Ele é advogado fiel. Mas se você quiser tomar a deixa, se você quiser tomar a frente, Ele vai deixar você fazer o que você quer, da maneira que você quer. E a consequência vai ser a que você plantou. É fato. Mas se você deixar Ele guiar a sua vida, direcionar os seus passos, pode ter certeza que Ele vai te dar um final abençoado. Ei! A Bíblia fala que eles passaram a noite lá. Isaac fez um churrasco para ele. Ei, vocês são meu convidado. Passaram a noite lá. E depois, se amanheceu, eles foram embora, fizeram uma aliança. E cada um seguiu a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fique no centro da vontade de Deus. Não tome as atitudes por sua conta. Busque a Deus. Busque o direcionamento. O que Deus tem é bem melhor. O que Deus tem é bem maior. Ei, deixa eu dizer outra coisa para você. Deus te fez para ser semente. Ainda que queiram te entulhar, te enterrar, te matar, eles não entendem que semente, quando é enterrada, ela tende a crescer mais, ela tende a desenvolver mais e a gerar fruto. Então não se preocupa com a perseguição, não se preocupa com os levantes, não se preocupa com quem quer ver teu mal. Só se preocupa em fazer a vontade de Deus. Seja paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. E pode ter certeza que a bênção vai te perseguir, que a bênção vai atrás de você. Amém ou não amém? Quero nessa noite encerrar, dizer para vocês que Isaac é um exemplo de vida e que vale a pena
estar no centro da vontade de Deus e esperar que Ele cumpra o seu propósito na nossa vida. Quero te convidar a se colocar de pé e fazer uma oração breve e passar a oportunidade para o pastor. Senhor meu Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nessa noite de hoje, Senhor, queremos pedir que o Senhor coloque esse ensinamento no nosso coração e faça de nós, Senhor, conforme o teu servo agiu. Muda a nossa vida, nos ensina a não ter medo de novos recomeços, nos ensina, Senhor, a sempre entender que ainda que todo se levante, ainda, Senhor, que o mundo inteiro se levante, todavia o Senhor é conosco, todavia o Senhor não nos amparará, todavia o Senhor estará conosco e nos guardará de todo mal e mostrará, sim, eu tenho certeza que o Senhor, aleluia, exaltará, o Senhor mostrará, sim, para todos os inimigos ou para todos que se levantaram, que o Senhor é com a vida de cada um. Então toma, Senhor, cada um nas tuas mãos, coloca debaixo das tuas asas, no nome de Jesus de Nazaré. Que as palmas louvem e adorem o nome do Senhor Jesus.